Glória a Deus. Levante as suas mãos. Pai, nós te louvamos, te adoramos nesta noite. Continua, Senhor, agindo, operando nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor. Fala conosco através da ministração da Tua palavra. Meu Deus, realiza milagres, maravilhas nas nossas vidas. Nós cremos no Teu poder. Abençoa cada pessoa que está aqui na Tua casa, cada um que está nos assistindo. Que Teu poder alcance cada vida, Pai, para que o Senhor venha agir e operar e seja o Teu nome glorificado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pode sentar na presença de Deus. Agora nós vamos fazer o nosso momento evangelístico online. Você que tem o seu celular, pegue aí, por favor. Você que está na sua casa também, e que você entre lá na nossa página do Facebook. Nós temos várias páginas. Quando nós transmitimos o culto aqui, estava falando com o pastor Leandro, somente eu, com a pastora Patrícia, a gente compartilha para 9 faces, 9 entre página e perfil. Então, se você puder, faça isso também. Vai lá no Facebook, você pode no Facebook IEQ Estreito Floripa, no Facebook Jair Mioto, pastor Jair Mioto, deputado Jair Mioto, Pati Jair Mioto. Em qualquer um desses endereços você vai achar o nosso culto sendo transmitido. Você vai lá e compartilha no seu Face. Você compartilha no Face e compartilha no Stories do seu Face. Assim mais pessoas vão ser alcançadas, então, por esta palavra, por esta mensagem. E uma palavra muda tudo na vida de uma pessoa. Aquele centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, não precisa nem o Senhor ir na minha casa. Basta o Senhor dizer uma palavra que o meu criado vai ficar curado. E assim foi. Então, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus tem poder. Muitas pessoas assistem aos cultos online, ao vivo conosco, e outros assistem depois. E muitas pessoas têm sido abençoadas. Então, compartilhe lá no Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas. Aí, se você fez no Face, agora faça também no YouTube. Nós estamos no YouTube. O YouTube é Jair Mioto, canal Jair Mioto. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá no nosso canal, aperte o sininho e compartilhe também com seus grupos de WhatsApp, para a sua família, e assim mais pessoas vão ser alcançadas pelo poder de Deus, pela palavra, pela ministração do Evangelho. Amém, Jesus? Vamos ficar em pé e nós já vamos receber hoje o pastor Leandro Fernandes, homem de Deus, vai estar aqui ministrando a palavra, está em oração, preparado, fazendo a obra de Deus, junto com a pastora Gica, que está aqui também, na intercessão, firme e forte. Então nós vamos recebê-lo, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, e ao final nós vamos estar juntos em oração, que Deus está agindo nas nossas vidas. Então, você que está aí na sua casa, faça agora um momento de reverência, de devoção. Pare tudo que você está fazendo e se concentra na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus age através da sua palavra, e vai ser assim através da vida do pastor Leandro. Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte a Ele nessa noite. Quantos que são gratos por estarmos aqui louvando a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Você já pode tomar o seu assento. E agora eu vou tirar a máscara. Glória a Jesus. Que bom estarmos na casa de Deus para mais uma quarta-feira nesse friozinho, mais um friozinho gostoso de ouvir a palavra de Deus. Você que vem até o templo, você que está nas mídias digitais, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente também. Eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus num texto muito conhecido, para a gente poder meditar. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41. Se eu puder dar um título para a mensagem é Deus não mudou. O Deus que operou no passado, Deus que operou no Antigo Testamento, Deus que se manifestou nessa terra, Ele ainda não mudou. Ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
O mesmo Deus que tem operado os milagres na nossa vida, tem operado milagre na nossa nação, Ele não mudou. Mesmo diante da pandemia, da situação que nós estamos vivendo, Deus continua operando milagres. Quantos acreditam nisso? Quantos que recebem essa palavra? Olha só o que diz 2 Reis, capítulo 4, 38 e 41. Vou fazer a leitura breve aqui. O subtítulo diz assim para mim: a morte que havia na panela é tirada. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse a seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal na panela. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, enaltecemos o teu nome, Pai, nessa noite, e pedimos, Pai, e damos liberdade ao teu Espírito Santo para trabalhar neste lugar, através da minha vida, Pai, alcançando cada família que está em casa também, Senhor. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha abrir o entendimento, Pai, desta palavra, Pai, que nós venhamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. A Bíblia relata a história do profeta Eliseu. Eliseu, para quem se lembra, ele é o sucessor de Elias. Elias, profeta muito abençoado, profeta que operou 7 milagres, e Eliseu tinha essa promessa, recebeu essa capa da porção dobrada. Então, Elias operou 7 milagres, e Eliseu operou quantos milagres então? 14 milagres. E juntos eles operaram 21 milagres. Olha só que tremendo que é esse profeta, homem de Deus, Eliseu. A Bíblia diz, bem no comecinho aqui, diz o seguinte: e voltando Eliseu a Gilgal. Olha que interessante. A Bíblia está relatando a história do profeta Eliseu, que volta para Gilgal, na escola de profeta, com os seus discípulos, e ali eles estão aprendendo da palavra de Deus, e a Bíblia diz que havia fome naquela terra. Então, eles encontram uma dificuldade, uma necessidade naquele momento que eles estavam vivendo. Só que o mais interessante é que eles estavam com fome, e chega um momento, por mais que a gente esteja aprendendo a palavra de Deus, a fome bate. E por uma necessidade básica, sem ter o que comer e de se alimentar, o profeta pede para fazer, eu não sei se de repente eles estavam preparando um carreteiro, mas era algo básico para eles poderem comer uma sopa. Eu sei que ele pediu para o profeta, para o seu moço, colher alguma coisa para preparar um cozinhado, porque eles estavam com fome. Irmãos, alerta de Deus para nós. Nas necessidades básicas, nós podemos ser envenenados. Estava na escola de profetas e de repente eles comendo. Você sabe que tem aquele ditado popular que o crente não bebe, né? E não bebe mesmo, né? Mas vem a segunda frase, né? Crente não bebe, mas come. Irmãos, então, ou seja, o crente não bebe, mas nós somos bons de prato, não é verdade? Então, ou seja, então eu fico imaginando o profeta com os seus discípulos comendo, se alimentando, e de repente um deles gritam: morte na panela, homem de Deus. Eu fico imaginando, tentando trazer na minha memória, ou imaginar essa cena, eles ali, os discípulos comendo, e alguém grita: morte na panela. Imagina aquela fome. E aí
de repente um deles não sabe o que faz, outro começa de repente desmaiar, outro começa a vomitar, e na necessidade básica eles estão sendo envenenados. Mas olha que interessante, eu quero elencar 3 pontos dessa breve história. Quando diz aqui a Bíblia, e voltando Eliseu a Gilgal. Irmãos, Gilgal é o primeiro lugar onde Josué, saindo do deserto, ele se acampa com o povo de Deus. É o primeiro lugar onde eles fazem aliança com Deus. É o primeiro lugar onde eles se encontram, se estabelecem agora como uma nação organizada, não como um escravo. Gilgal é um lugar profético. Gilgal é onde Josué, com seus discípulos, eles levantam aquelas 12 pedras para fazer um memorial de tudo aquilo que Deus fez na travessia do povo de Deus saindo do deserto. Então Gilgal é um lugar especial. Gilgal é o memorial de Deus. Em outros significados, Gilgal também significa algo que está ao meu redor. Como que a Bíblia diz que Deus removeu a escravidão do povo de Israel. É como se o povo de Israel estava escravo e Deus tirou a escravidão de volta do povo. Então Gilgal é um lugar profético, é um memorial de Deus. E o profeta Eliseu, ele volta a Gilgal. O profeta Eliseu volta a Gilgal e naquele tempo agora havia fome, havia necessidade. E quando nós pensamos no memorial, nós também temos memorial de Deus. Quantos aqui já recebeu algum livramento de Deus? Quantos aqui já recebeu algum milagre de Deus? Você que está em casa, se você já recebeu um milagre de Deus, digita nos comentários. Então, esse milagre talvez ficou uma marca, talvez ficou uma cicatriz. Eu já contei meu breve testemunho aqui na igreja. Eu, em um acidente, levei um tiro de 38. E aí, esse é o meu memorial. Então, num acidente, ou seja, foi acometido por uma munição, revólver calibre 38, e a munição atravessou o meu corpo. E aqui está a minha cicatriz. Aqui está um memorial. E todas as vezes que eu passo por dificuldades, todas as vezes que eu passo por lutas, eu passo a mão no memorial. E nessa noite, Deus está convidando todos nós para voltar para Gilgal. Gilgal é onde Deus concedeu livramento para você. Gilgal é onde Deus te marcou com promessas. Gilgal é onde está lá na tua memória aquele momento que Deus te livrou com a boa mão. Irmãos, se Deus já te livrou, e é assim que o profeta Eliseu fez com os seus discípulos, se Deus já operou milagres, a Bíblia diz que Deus não mudou. Será que Ele não vai continuar operando milagres na sua vida? Será que Deus ele não está cuidando de todos nós no meio dessa pandemia? Será que Deus já não está nos protegendo, nos fortalecendo? Quantos acreditam que Deus já está nos guardando debaixo da sua mão forte? Esse é o Deus que não mudou. Então o profeta Eliseu volta para Gilgal. E Gilgal é esse lugar profético. Porque Gilgal, quando eles chegam em Gilgal, eu fico imaginando, e um dia nós vamos para lá, né? Quem gostaria de ir lá a Gilgal conhecer? Nossa, vai ser tremendo, hein? Meu Deus do céu. Então imagina a gente poder conhecer, né, caminhar por onde os profetas andaram. Deve ser algo tremendo, uma experiência maravilhosa, e você vai lá também. Glória a Deus, que nós possamos ir juntos, né? Aleluia. Então eu fico imaginando em Gilgal aquelas 12 pedras, e quando você olha para o memorial, já vem na sua memória o milagre que Deus já operou na sua vida. E nessa travessia, ou seja, Deus operou muitos milagres. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez cair o maná do céu, todo dia vinha o maná do céu fresquinho, o pão vinha do céu. Olha só que interessante, Deus fez sair água da rocha, Deus parou o sol no céu,
Deus fez com que a roupa, conforme as crianças iam crescendo, eles não precisavam comprar, porque a roupa crescia junto. Olha que algo tremendo, olha que maravilhoso que é esse nosso Deus. Então ali ficou instalado esse memorial de Deus. Deus fez maravilhas na nossa vida. Deus já operou milagres na minha vida e na sua vida. E eu acredito que Ele ainda vai continuar operando. Quando o profeta Eliseu chega em Gilgal, ele diz o seguinte: havia fome naquela terra. Queridos, aqui a palavra de Deus, nós conseguimos identificar uma dificuldade, uma necessidade, um desafio, grande fome. E olha que quando a Bíblia fala que havia fome, era fome mesmo. Porque a Bíblia ela fala com muita profundidade, né? Então, ou seja, quando a Bíblia fala, olha, tal moço era alto, pode imaginar que era muito alto. Quando a Bíblia fala, Jó era muito rico, põe rico nisso. E a Bíblia diz aqui que havia fome naquela terra. Ou seja, então, tinha grande fome, tinha uma dificuldade. Irmãos, eu não sei se você já passou fome, mas quando nós estamos com fome, não bate aquele desespero? Meio que a gente nem escolhe muito o alimento, porque a gente está com fome. E tem pessoas que ficam irritadas quando estão com fome, tem pessoas que ficam com dor de cabeça quando estão com fome. Agora imagina você estar num tempo de fome. A fome traz consigo ansiedade. A fome traz consigo desespero, desestabilização. E nesse tempo era um tempo de grande fome. Era um tempo de dificuldade. Era um tempo de muitos desafios, porque a fome é algo incontrolável e havia grande fome. Era um tempo de crise. Era um tempo de deserto. E quando nós estamos no deserto, nós só não podemos fazer uma coisa, é ficar parado. Quando nós estamos passando pelo deserto, nós precisamos se mexer, nós precisamos clamar a Deus, porque eu venho entendendo que o deserto é a escola de Deus. E você pode se tirar do deserto. Como assim? Então Deus que me tira, eu posso me tirar. Porque, irmãos, olha só, eu sou lagiano, assim como o pastor Anderson. Glória a Deus. Tem mais lagiano aqui? Oh, aleluia. Então, ou seja, eu me lembro que a gente veio para cá muito criança, ainda com 7 anos de idade. E lá em Lages eu sempre passava de ano direto. E quando eu vim para cá, aí eu vim para a cidade um pouco maior. E aí eu comecei a me juntar com alguns amiguinhos lá do fundão. E aí na 5ª série, pastor Anderson, eu rodei. Tive que repetir o ano. Aí o que aconteceu? Por que a gente repete de ano? Alguém já repetiu o ano aqui? Deixa eu ver. Oh, aleluia. Pelo menos não fico sozinho, hein? Então, ou seja, por que a gente repete de ano? Porque nós não aprendemos aquilo que deveríamos ter aprendido naquele ano. E aí, a gente roda de ano. A gente repete de ano. A gente precisa voltar e estudar essa matéria de novo. Eu tenho entendido que o deserto tem sido isso na nossa vida. Alguma coisa que nós não aprendemos e não tem como nós passarmos de fase. Não tem como a gente ir para um outro nível se a gente não aprender aquilo que a gente precisa aprender naquele momento. E o deserto tem sido isso. O deserto tem sido uma escola. Mas quando você passa pelo deserto, quando você não fica reclamando, quando você não fica dando uma de vítima, e quando você avança, se mexe, clama a Deus, você passa pelo deserto. E você sai do deserto mais forte. Eu quero declarar nessa noite, se você está passando o deserto, esse deserto vai te trazer sabedoria, esse deserto vai te trazer inteligência, e você vai sair desse deserto ainda mais forte. Porque deserto de Deus é a escola. E o que diz o louvor? O deserto não dura para sempre. E é verdade, irmãos. Na nossa fase, na nossa caminhada, a gente vai passando por alguns desertos. Só que nós vamos crescendo. Então, o problema, nós não podemos olhar para o problema como problema, e sim como um treinamento.
E Deus quer te usar nessa área que você está aprendendo também. Deserto de Deus é uma escola. Então o deserto ele tem hora para começar, mas ele tem hora para terminar. Então havia fome naquela terra, havia dificuldade, havia necessidade. Então eles tinham obstáculos, só que o texto ele continua, esse texto ele é maravilhoso. O texto continua e diz que eles estavam na presença do profeta. Irmãos, se em tempo de dificuldade, em tempo de luta, eles estavam ali sentados com fome, na presença do profeta, é porque eles sabiam que esse profeta tinha uma palavra para entregar para eles. Queridos, talvez você venha aqui no culto e você pensou, nossa, é mais um culto. Talvez você está na live, nossa, eu vou ficar aqui, mas é mais uma live. Não. Quando tem alguém ministrando aqui, é o Espírito de Deus que está falando. E se você estiver atento à palavra de Deus, você pode receber, e a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E é interessante que quando nós passamos por dificuldades, nós lembramos dos homens e mulheres de Deus. Quem tem amigo, homem de Deus, quem tem amiga, mulher de Deus, é abençoado. Porque sempre tem uma palavra para entregar. Sempre está orando, sabe batalhar, lutar, e a gente sempre está passando por luta. E fica esse alerta para todos nós, para a gente continuar tendo homens e mulheres de Deus. E aqui nesse tempo de dificuldade, na dificuldade, talvez na bonância, muitos se esquecem. É uma grande verdade. Talvez na bonância, muitos se esquecem de vir na igreja, muitos se esquecem de repente, de estar junto, mas quando vem a dificuldade, a primeira coisa que eles falam, homem de Deus. Irmãos, quando vem a dificuldade, entra o desespero e nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de alguém que ore por nós. Porque nenhum homem é uma ilha. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Então, no meio da dificuldade, a Bíblia relata que eles não deixaram de buscar a Deus. Eles não deixaram de aprender mais da palavra de Deus. No meio da dificuldade, você não pode ficar parado. No meio da dificuldade, você precisa estar buscando a palavra de Deus. Você precisa estar orando, clamando ao Deus Todo-Poderoso. Porque no meio da dificuldade, no meio do deserto, se você ficar parado, irmão, o sol é quente. Vai vir sede, vai vir fome, e aí você vai morrer no meio do deserto. Agora, se na dificuldade, na luta, você continuar pelejando na presença de homens e mulheres de Deus, buscando a palavra de Deus em oração, entendendo, você vai vencer o deserto quanto antes. Deserto é uma escola. A Bíblia nos relata que havia fome naquela terra e eles estavam na presença de Deus. E olha só que interessante. A Bíblia diz, 2 Reis capítulo 4, 38, e os filhos dos profetas estavam assentados na presença. Então, toda vez que eles estavam na crise, eles estavam se alimentando e aprendendo. E eles estavam no meio do deserto, crescendo espiritualmente. A Bíblia relata que, através da necessidade básica, eles foram envenenados. Queridos, olha que interessante, é um alerta de Deus para mim e para você. Com quem que nós estamos andando ultimamente? Há uma frase no meio corporativo que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quem que você anda ouvindo? Sabe por quê, irmãos? Porque na busca de tentar suprir uma necessidade básica, nós podemos ser envenenados. Eles estavam com fome e eles queriam só suprir a fome deles. E eles estavam morrendo agora porque foram envenenados. E a pergunta é o seguinte: quem que você anda ouvindo? Para quem que nós andamos dando ouvidos? Talvez necessidade básica, alguém que
com pressa de prosperar foi envenenado e de repente está em dívida. Alguém com pressa de se relacionar com alguém, talvez hoje está muito carente emocional. Alguém com pressa de subir na carreira profissionalmente fez escolhas erradas e hoje está pagando por isso, porque foi envenenado e não percebeu. A intenção era boa, mas a condição não era. Por isso nós precisamos clamar a Deus e pedir para Deus discernimento, para que Deus venha dar discernimento para nós. Quem que nós andamos ouvindo e vendo na internet? E nós estamos no tempo de pandemia, a internet está lotada. E às vezes você vai abrir o Instagram, a gente nem sabe qual live entrar, porque é tanta live. Então nós precisamos selecionar. É igual você vai num buffet, né? Então estamos falando de comida, né? Vou falar do buffet agora. Você vai num buffet e aí quando você vai no buffet, e o buffet tem tantos tipos de carne, salada e tudo mais, você precisa dar uma olhada, você já vai selecionando. Você já vai escolhendo. Poxa, eu vou pegar uma saladinha aqui. Vou pegar um arrozinho, um feijãozinho. Porque se você pegar tudo que você vê no buffet, quando chegar para pesar, vai dar caro. Primeira coisa, vai dar caro, vai dar prejuízo. E você não vai dar conta, talvez, de comer tudo. Ou se der, pode passar mal. Por isso, nós precisamos selecionar quem que está nos instruindo, nos passando informação. O que nós andamos enxergando? Quais são os nossos amigos? No trabalho, quem que anda nos instruindo? Na faculdade, quem são os amigos que estão na nossa volta? Na internet, o que você anda olhando? O que nós andamos olhando? Você pode selecionar, porque senão nós podemos ser envenenados. A intenção é boa, mas a condição era ruim. A intenção era suprir. Quantas pessoas com vontade, de repente, de encontrar o paizinho e a mãezinha novamente que não estão mais vivos, vão em lugares que prometem que vão encontrar e a pessoa sai pior do que quando entrou. A intenção era boa. Irmãos, matar a saudade, se relacionar, crescer na carreira, prosperar, matar a fome. Mas muitas pessoas, na ânsia de crescer, estão sendo envenenados e estão morrendo. Muitas pessoas, na bonança, que esqueceram de Deus, esqueceram de plantar e aí estão colhendo aquilo que eles não plantaram, que também é um plantio. E aí agora estão colhendo aquilo, de repente a escassez, a necessidade. Por isso que é importante nós andarmos com homens e mulheres de Deus. E a Bíblia diz, para a gente encerrar, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 41, diz assim: porém ele disse, trazei farinha. Olha que interessante. Trazei farinha. Irmãos, a minha primeira profissão foi dentro de uma padaria. Então, eu já fui padeiro. Alguém sabe fazer pão em casa? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas. E a gente sabe que o principal ingrediente do pão, para fazer o pão, o que é? É a farinha. Olha o que a Bíblia diz em João 12, 24. Em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. O grão de trigo. E aí, em João 6,35 diz o seguinte, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo. Pessoas que andam envenenadas por aí, pessoas que foram envenenadas, precisam chamar essa farinha boa que é Jesus. Precisa convidar Jesus para entrar no relacionamento. Precisa convidar Jesus para estar na empresa, na vida profissional.
precisa convidar Jesus para sarar as feridas, porque Jesus é o pão vivo. A Bíblia diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, talvez você está angustiado, talvez você anda oprimido, talvez você anda num estado de tristeza, de depressão, talvez você que está na live, de repente, você até não está na zona de risco, até gostaria de vir no templo, mas talvez você não está conseguindo vir. Talvez o inimigo tenha te oprimido. A Bíblia diz, vinde a mim, Jesus está falando, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É a palavra de Deus. Jesus, ele tira todo o veneno. Jesus, aonde havia morte, ele traz vida. João 8,12 diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Talvez nesse momento de escassez, de luta, de dificuldade, você já não sabe a quem ouvir. Talvez você já não sabe a quem procurar. Mas a Bíblia nos relata nessa história o profeta Eliseu pedindo para trazer farinha. E eles colocaram a farinha na panela e deram para os discípulos comer. E já não havia mais morte na panela, porque essa farinha é o pão vivo que desceu do céu. Essa farinha é Jesus Cristo, e Jesus Cristo quer abençoar a sua vida. A verdadeira prosperidade, ela começou na minha vida, ela começa na nossa vida quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque aonde a morte, Jesus entra, passa a ter vida. E nós representamos a presença de Deus aqui na terra. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. Então, quando você entra na farmácia, se tem treva lá, as trevas têm que ir embora. Porque você representa a presença de Deus. Então, aonde você está? Se você está na faculdade, se tem luta, desafio, se o clima está ruim, está pesado, você representa a presença de Deus. Irmãos, e aonde Jesus está, tem vitória. Aonde Jesus entra, tem vitória, milagres acontecem, porque a palavra de Deus, ela é vida para todos nós. Então, eu quero convidar você nessa noite, para você pedir mais dessa farinha, para você chamar mais desse pão para todas as áreas da sua vida. Porque às vezes, nós parece que chamamos para uma área. É igual aquela história do rapaz que queria falar com Jesus. Não sei se o pastor vai lembrar disso, mas tem uma historinha que o rapaz, ele queria se encontrar com Jesus. E aí todos os dias ele orava e ele dizia, nossa, eu quero me encontrar com Jesus, eu quero me encontrar com Jesus. E de repente bate alguém na porta. E quando ele vai abrir a porta, adivinha quem é? Jesus. Aí ele, oh meu Deus, ficou impactado, pediu para Jesus entrar. Aí Jesus queria conhecer a casa dele e tudo mais. Ele falou, não, vamos ficar aqui na sala. Aí trouxe Jesus sentadinho ali na sala. E aí na sala tinha o Salmo 91. E ele ficou paradinho na sala. E aí o Jesus queria na cozinha, não, fica aqui. De repente eles conversando, tirando dúvida. Daqui a pouco bate de novo na porta. Aí quando ele vai ver, só um pouquinho Jesus, quando ele vai lá na porta, é o diabo. O diabo querendo entrar. E ele fecha a porta, eles lutam ali, ele consegue trancar, e ele volta para Jesus e não fala nada e continua conversando com Jesus. E Jesus diz, posso conhecer o seu quarto? Não, fica aqui. Posso ir lá na cozinha? Não, fica aqui. E aí, daqui a pouco, na porta novamente, ele vai lá. Quando ele abre, o diabo novamente querendo entrar. E aí, ele continua nessa luta, e ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu não estou conseguindo entender. Mesmo o Senhor aqui, na minha sala, o diabo continua a tentar entrar na minha casa. Aí Jesus olha para ele e responde, sabe o que é, meu filho?
é que uma casa tão linda, tão grande como essa, você só me deu a sala. No quarto tinha algumas revistas, algumas, como é que eu posso dizer? Antes era DVD, CD, né? Que não agradavam a Deus. Na cozinha tinha bebidas que não agradavam a Deus. A sala estava bonitinha, Jesus podia sentar, tinha até um salmo na parede. Queridos, se nós não convidarmos Jesus, se a gente não colocar dessa farinha em todas as áreas da nossa vida, nós podemos continuar passando por luta. Se nós não aprendermos no deserto aquilo que a gente precisa aprender, se não lermos a palavra de Deus, se não andarmos com homens e mulheres de Deus, se não estudarmos, meditarmos, não buscarmos a Deus em oração, nós podemos continuar passando por luta. Então, nós precisamos ler essa palavra, meditar nessa palavra e procurar viver conforme diz essa palavra. E eu quero convidar você a se colocar em pé para a gente chamar Jesus. Talvez tenha uma área da sua vida que de repente falta a gente colocar mais farinha. Talvez tenha alguma área, alguma situação que nós podemos pedir para Jesus entrar naquela situação. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, tem vida. Aonde Jesus está, tem livramento. Existe transformação. Porque Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. E nós vamos fazer esta oração. E é um momento de reflexão. E nós podemos pedir a Deus mais dessa farinha. Pedir a Deus mais desse pão vivo. Pedir a Deus mais. Mas vamos convidar Jesus para entrar em áreas da nossa vida. Áreas que Jesus precisa estar. Se Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Senhor como dono da nossa vida. Se um dia nós aceitamos e nós escolhemos Ele como único e suficiente Salvador, nós precisamos nos entregar por inteiro, para que nós venhamos a alcançar a vida. E a vida com Jesus é uma vida boa, é uma vida abundante. Você que está na sua casa, você pode curvar a sua fonte, você pode fechar o seu olho, e você pode se concentrar nessa oração. A presença de Deus, ela pode te tocar, te impactar aí onde você está. Não tem limites para a internet. A pandemia não impede a presença de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus aí na sua casa. Assim como nós já estamos sentindo a presença de Jesus aqui. A Bíblia diz, aonde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. E nós estamos em mais de 2 pessoas aqui. Jesus já se faz presente neste lugar. Feche seus olhos e comece a orar e a clamar a Deus agora. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nessa noite de quarta-feira, Pai. Nós enaltecemos o teu nome sobre todo nome, Pai. Nós, meu Deus, unimos a nossa fé neste momento, Pai. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, Pai. Nós estamos passando um tempo de lutas, de dificuldades, Senhor. Meu Deus, em pleno século 21, Pai, nós estamos passando situações que nós não imaginávamos que nós iríamos passar, Deus. Mas Tu és o Deus que não mudou. A Tua palavra diz que o Senhor não mudou, Pai. E nós cremos na Tua palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós aqui nesse templo, Senhor, nós unimos a nossa fé agora, Pai. E nós começamos a orar por cada família aqui representada, Pai. Meu Deus, eu não sei aquilo que o meu irmão, a minha irmã precisa, mas Tu és o Deus dono do ouro e da prata, Pai. Tu és o Deus que cura e transforma e liberta, Pai. E nós cremos na Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse da Tua palavra, Pai. Nós começamos a pedir, Jesus, comece a entrar em áreas da vida dos meus irmãos, Pai. Comece a visitar a área, Pai. Talvez seja a área profissional, comece a visitar a área profissional, a área financeira, meu Deus. Talvez esse irmão,
essa pessoa que está assistindo pela internet, está desempregado, está com as portas fechadas, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos portas abertas agora. Tu és Jeová Jiré, Tu és o Deus da provisão, Pai, em nome de Jesus. Começa a dar ideias, Pai. Meu Deus, é no meio da crise que nascem os maiores empreendedores, Pai. E aqui estão os Teus filhos, Pai. Espírito Santo, começa a trazer na memória ideias, Pai, para que eles possam empreender, para que eles possam ter vitória, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Nós cremos em um Deus que cura, em um Deus que transforma, Pai, em um Deus que liberta, Pai. E nós tomamos posse dessa palavra e nós oramos por cura agora, Pai. Meu Deus, talvez tenha pessoas enfermas agora. Pessoas, meu Deus, em situação delicadas nos hospitais, Pai. Pessoas que passaram o nome, Pai, para a pastora, para que a gente venha orar, Senhor. Meu Deus, nós como igreja, Pai, nós através dessa palavra, nós tomamos posse, Pai. E nós repreendemos, meu Deus, todo o mal. Nós repreendemos toda a enfermidade, Pai. E nós declaramos a cura agora em nome de Jesus, Pai. Jesus começa a entrar no ministério, no casamento, Pai. Meu Deus, nós damos liberdade agora, Deus, em nome de Jesus. E nós tomamos posse e nós declaramos esta palavra em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Confirma, Senhor, a oração do Teu Filho. Pai, nós oramos também, meu Pai, por aqueles que estão conosco nesta noite, quem está aqui na igreja, meu Deus, que porventura tenham tomado algum caminho errado na vida, tenham tomado alguma decisão errada, e essa decisão errada trouxe morte, trouxe decepção, amargura. Meu Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, e restaura, meu Deus, a vida. Restaura, meu Deus, restitui aquilo que foi perdido. Meu Deus, essa pessoa que porventura teve uma desilusão amorosa, tomou uma decisão errada, teve uma desilusão financeira e trouxe morte sobre esta área da vida desta pessoa. Pai, nós pedimos, como o Senhor usou o profeta Eliseu, traz, meu Deus, a vida, traz a restituição. Meu Deus, nós expulsamos todo espírito de morte, todo espírito negativo, em nome de Jesus. Meu Deus, pessoas que porventura estão pensando até em suicídio, Pai, em nome de Jesus, onde há morte, onde há um espírito de morte, onde há uma área da vida desta pessoa que está morrendo, meu Deus, vem com Teu poder agora, como Tu usaste o profeta Eliseu. Usa-nos nesta noite para declarar uma palavra de vitória, para trazer vida, para trazer restituição, para trazer ressurreição. Meu Deus, restaura este casamento, restaura, Senhor, as finanças deste homem, as finanças desta mulher. Pai, nós cremos no Teu poder. Pai, estamos orando com fé, com reverência, com devoção. A Tua palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. E nós oramos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Retira, meu Deus, todo espírito de morte, em o nome de Jesus, e traz vida, Senhor, traz vida, meu Pai. Oh, meu Deus, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está num leito de enfermidade, essa pessoa que está isolada, que está, meu Deus, numa quarentena, que foi afetada por este vírus. Meu Deus, nós declaramos que não haverá morte, mas haverá vida, em o nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo espírito de morte, sai em nome do Senhor Jesus. Sai da mente, do coração, do corpo, todo espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. Todo espírito de morte financeira, de morte nos relacionamentos, nós ordenamos em nome de Jesus, sai, seja expulso, seja queimado em nome do Senhor Jesus. E nós proclamamos vida, vida com abundância, nós proclamamos livramento, nós proclamamos salvação. Meu Deus, move com Teu poder, move com Tua unção, restaura, fortalece, em nome de Jesus. Você que está aqui, levanta as suas mãos, levanta a sua cabeça, começa a dizer assim: eu recebo em nome de Jesus. Começa a dizer: eu recebo em nome de Jesus. Começa a dizer: eu recebo vida. Meu irmão, te levanta em oração,
Você que está na sua casa, comece a proclamar isso. Começa a dizer: eu não aceito a morte, eu não aceito a enfermidade. Começa a dizer: eu me levanto com fé. Começa a dizer assim: eu não desisto. Começa a dizer pela fé, na autoridade do nome de Jesus. Começa a dizer: eu me levanto para vencer. Começa a dizer: eu creio, eu acredito. Começa a dizer: eu tomo posse da palavra de Deus. Começa agora em nome do Senhor Jesus. É uma batalha espiritual. O Senhor vem para retirar todo espírito de morte e para trazer vida para você. Receba em nome de Jesus. Receba vida, receba a força de Deus, receba do poder do Espírito Santo. É pela fé, é pela fé, é pelo ouvir. Você ouviu a palavra, agora receba no teu coração, receba na tua vida, receba agora. Seja curado da coluna agora, seja curado agora dos pulmões, seja curado agora do rim, do esôfago, do estômago, do intestino. Seja curado agora da cabeça, do alto da cabeça até a planta dos pés. Espírito Santo de milagres, toca nesta vida agora. Cura, meu Deus, a ansiedade, o estresse, a depressão. Cura, meu Deus, a insônia, todo espírito de morte, de suicídio, saia em nome de Jesus. Meu Deus, fortalece esta vida, fortalece, meu Deus, este casamento, esta família. Restaura, meu Deus, as finanças. Todo espírito de miséria, de falência, sai no nome do Senhor Jesus. Toda obra maligna feita contra esta vida, seja anulada agora, seja desligada em nome de Jesus. Derrama, Pai, da tua unção, do teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Agora começa a agradecer, começa a dizer: eu te louvo, Pai. Começa a dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Agradeça, querido. Agradeça porque Deus ouviu tua oração. Agradeça porque o Espírito Santo está entrando nesta causa. Agradeça porque os anjos de Deus estão guerreando por você. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Veja, meu irmão, pela fé, o teu milagre acontecendo. Veja pela fé, aquilo que você pediu está diante do trono de Deus. Agradeça ao Senhor. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu confio, eu descanso no Senhor, eu creio no teu poder, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem sentiu aí algo muito forte de Deus na sua vida? Eu creio, irmãos. Eu creio. Olha, a palavra de Deus não volta vazia. Toda vez que a palavra de Deus é ministrada, alguém está recebendo um milagre. Foi você? Quem foi aí? Alguém está recebendo um milagre. Não se conforme, querido, você vir para a igreja ou mesmo participar online e não sentir nada, não receber nada de Deus, porque Ele continua operando, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração. Você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana. Que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas, e todo domingo, às 19h30. Assista as nossas lives e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.